Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, da mídia reagindo, né, aos jogadores do Flamengo sendo convocado aí para a seleção brasileira nos próximos jogos aí. Primeira convocação de Ancelotti, já escolheu aí 5 jogadores do Mengão, né? Vamos ver a imprensa reagindo aí a isso. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Aí, ó, tá vendo só? Que olha que camisa nova que vai lançar aí a Prove. Eu já tô com a jaqueta aqui, mas feliz demais pela convocação, cara. Pô, que legal o Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Antony, que tá jogando muito no Betis, né? Vinícius Júnior, Gerson, Hugo, que vai ser o titular da seleção brasileira, e aí não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem o tal de Neymar. E aí, Carlos Ancelotti, um beijo para você. Você é a esperança nossa. Muito obrigado, Carlos Ancelotti. E tenho certeza que a partir de agora tudo vai mudar. Parabéns, Carlos Ancelotti. Parabéns. Eu gostei da convocação da seleção brasileira. E confesso que já esperava isso. Ele convocou muitos jogadores europeus que ele conhece e acompanha de perto. Aí entra o Alexandro na zaga, zagueiro do Lille, entra o Carlos Augusto, lateral esquerdo da Inter de Milão, o Casemiro, que trabalhou com ele no Real Madrid, é um jogador de confiança dele e vem para ser o líder dessa seleção brasileira, que falta realmente um jogador com liderança, e o Casemiro tem essa característica. O Wanderson já vinha sendo convocado, vem jogando bem na equipe do Mônaco. O Antony, a melhor coisa para ele foi ter saído lá do United e ter seguido para o Real Betis, onde ele fez realmente uma ótima temporada. O Matheus Cunha, a gente já conhece, um bom atacante, né? E o Richarlison volta em alta, campeão da Euroleague pelo Tottenham. Já foi jogador dele, Ancelotti, no Everton. Então, ele trouxe jogadores que ele conhece. Muita gente falando do Rodrigo, da ausência do Rodrigo. O Rodrigo não teve um final de temporada muito bom, assim como todo o time do Real Madrid, mas não tenho dúvida que em breve estará na convocação. Endrick está machucado. Endrick não vai participar, inclusive, do Mundial de Clubes pelo Real Madrid. Muita gente reclamando do Pedro. Pedro, gente, estamos acompanhando no Flamengo, ele ainda não está 100%. Na hora que ele estiver em totais condições, eu não tenho a menor dúvida de que o Pedro será chamado. Neymar não foi convocado, porque ele não pode ser convocado nesse momento. Ele não está jogando. O Ancelotti deixou bem claro. Se o Neymar estiver jogando e estiver bem, ele será convocado. Agora, depende do Neymar. Agora, ele tem que buscar isso, tem que correr, tem que lutar, tem que se empenhar, porque se ele estiver bem, ele será convocado. No momento, não há a menor condição do Neymar ser convocado. Se convocasse, seria um erro, porque apesar do talento extraordinário que ele é, você não pode convocar um jogador que não vem jogando e que não está em condições físicas. Muita gente questionando o Richarlison, eu já expliquei porque o Richarlison foi convocado, além de estar voltando a jogar bem, é um jogador que o Ancelotti conhece, já o treinou. Hugo Souza é o nome polêmico dessa convocação. Trouxe jogadores que ele conhece, jogadores que estão muito bem, e um detalhe, o Flamengo, ele tem 5 jogadores na seleção. O Flamengo é uma base da seleção brasileira, e convenhamos que é uma base excelente, porque é o melhor time do Brasil em termos de qualidade técnica, né? Todos os jogadores do Flamengo que foram chamados são jogadores de muito potencial. O Wesley é uma revelação, né? É um lateral muito promissor, que o mercado europeu está de olho. Alexandro, nós estamos vendo a bola que ele está jogando na lateral do Flamengo, ou seja, é jogador para chegar a ser titular da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, ele vai estar com 34 anos. O Danilo, muito experiente, assim como o Casemiro, é uma liderança. O Léo Ortiz, eu tenho a impressão de que quem vê jogo de futebol no Brasil é inquestionável a qualidade do Léo Ortiz. Ele joga demais. E o Gerson
é também um grande talento. Então, o Flamengo mostra que tem o melhor elenco da América, sem dúvida alguma. Agora, tem muita gente preocupada com data FIFA, desfalcou o Flamengo. Durante o período dos jogos da seleção brasileira, o Flamengo não estará em campo, não teremos jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga no dia 1º de junho e depois só volta a jogar dia 16 de junho, na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Agora, tem um detalhe aí que pode prejudicar o Flamengo. Esses jogadores do Flamengo estarão com a seleção brasileira até o dia 10 de junho. O Flamengo já estará nos Estados Unidos. O Flamengo vai antes disso. A estreia é dia 16. Ou seja, eles chegarão nos Estados Unidos do dia 11 para o dia 12. Então, é isso. Eles vão chegar em cima da hora. Gerson, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley, jogadores que são titulares do Flamengo. Esse é um ponto interessante a observar. Perfeito? É isso aí. E o seguinte, galera, vou começar falando sobre o jogo de ontem ainda. Eu estou vendo muita gente da imprensa, sobretudo imprensa paulista, querendo dar uma narrativa de como se o Flamengo tivesse vencido por conta das polêmicas da arbitragem. A arbitragem foi polêmica? Sim, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. E, para ser sincero, acho que o Flamengo foi até mais prejudicado, porque ainda teve o cartão amarelo para o Gustavo Gomes, que poderia ter mudado a história do jogo também, o Palmeiras ficaria com 1 a menos. Então, essa narrativa não vai colar. O Flamengo ganhou do Palmeiras porque o Felipe Luiz foi extremamente inteligente. O Flamengo não teve uma exibição de gala, muito pelo contrário. Acho que o jogo no primeiro tempo foi bem chato, no segundo tempo o jogo melhorou, mas nos 90 minutos o Flamengo mereceu vencer, e venceu porque o Felipe Luiz foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente, ele mostrou que estudou demais a equipe do Palmeiras, inclusive o segundo gol com participação dos 3 jogadores que ele colocou em campo. O Wallace, Pedro e o Ayrton Lucas, que foi o autor do segundo gol. Então essa narrativa não cola. O Flamengo ganhou porque mereceu ganhar e porque o Felipe Luiz mostrou novamente por que ele é um grande treinador. E sobre o Wallace, uma curiosidade aqui, números do SofaScore. O Wallace do Flamengo é o jogador da Série A que precisa de menos minutos para participar de gol em 2025. Segundo o SofaScore, esses são os números do jovem de 20 anos. 12 jogos, sendo 1 como titular, 4 gols, 3 assistências, 7 participações em gols, 46 minutos para participar de gol e 2,8 finalizações para marcar. Ou seja, ele precisa de menos de 3 finalizações para poder fazer um gol. Então, números interessantes do Wallace, que recentemente não foi relacionado em algumas partidas do time profissional. Hoje a gente já trouxe aqui o motivo, não estava desempenhando bem no dia a dia, mas é um garoto que, com a cabeça no lugar, vai voar. Ainda bem que ele botou a cabeça no lugar, voltou a desempenhar bem no dia a dia e tem sido convocado pelo técnico Felipe Luiz, que continue assim o Wallace, porque você tem um futuro extremamente promissor. E por falar em atacante, Bruno Henrique não compareceu ao STJD como havia sido convocado, mas não foi culpa do atacante. Informação que a gente apurou. O STJD remarcou 3 vezes o horário de depoimento do Bruno Henrique. Seria online às 15 horas da tarde, depois às 13, aí depois anteciparam para a parte da manhã. Mas o Bruno Henrique estava no CT Ninho do Urubu treinando pelo Flamengo, como já estava previsto. O treino do Flamengo começou 10 horas da manhã. Ou seja, não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O STJD mostrou aí, digamos assim, uma certa desorganização. E aí, um novo depoimento, um novo dia para o Bruno Henrique depor vai ser marcado e a gente vai informando por aqui. Agora vamos falar de uma notícia maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu estava com um certo medo do que havia acontecido com o Gerson. Ontem, nas outras redes sociais, eu até publiquei que na primeira análise dos médicos, algo de grave havia sido descartado, que não parecia ter sido nada grave, mas é óbvio, como vocês médicos me acompanham aí, o médico, para dar um diagnóstico, precisa dos exames. Fizeram uma primeira análise ali no vestiário, mas precisava dos exames. E aí, os resultados dos exames saíram. E o Flamengo divulgou o seguinte: substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite de domingo.
Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nessa segunda-feira, no CT Jorge Gelau, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Ufa! Eu estava com certo medo e receio de que ele tivesse rompido alguma coisa, porque o lance foi extremamente feio, gente. O pé dele prendeu, o joelho virou. Ah, é culpa da grama sintética? Gente, não sei. Não sei, isso aí é um velho e longo debate. Não vou ficar aqui falando da grama sintética, que eu acho que não deveria existir, mas é uma opinião minha, é algo pessoal. Isso aí é um debate longo, mas que bom que não aconteceu nada de grave com o Gerson. Torcer para que ele fique à disposição já para quarta-feira, para o jogo contra o Deportivo Táchira, e no domingo o Flamengo enfrenta a Fortaleza, jogo inclusive que, se tudo der certo, o Flamengo pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro novamente, e aí chegar ao Super Mundial como líder do Campeonato Brasileiro seria extremamente importante para as pretensões rubro-negras na temporada 2025. Galera, o Alcaraz fez mais um gol pelo Everton, né, nesse final de semana, e aí eu tô vendo muita gente noticiar que ele bateu as metas e com isso vai ser comprado. Entrei em contato com o Flamengo e também com os representantes do atleta e publiquei o seguinte nas outras redes sociais: Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Tanto o Flamengo quanto os representantes de Alcaraz negam que o jogador tenha batido as metas de compra obrigatória do Everton. No Fla, o discurso é de tranquilidade, porque caso o Alcaraz não bata as metas e o Everton não queira exercer a opção de compra, outros clubes da Europa, inclusive da Inglaterra, já entraram em contato para demonstrar interesse no argentino. O jogador, segundo os representantes, está feliz no Everton e vê com bons olhos uma permanência. Onde eu quero chegar? O Flamengo vai vender o jogador, não quer continuar ou manter o jogador aqui para o restante da temporada. O Flamengo quer negociá-lo. Vai torcer para o Everton, vai torcer primeiro para o jogador bater as metas. Se o jogador não bater as metas obrigatórias, torcer para o Everton exercer a opção de compra. Se o Everton não exercer a opção de compra, o Flamengo tem outros clubes interessados na contratação desse jogador pelos valores que, teoricamente, o Flamengo venderia ao Everton. Então, é isso. Só trazendo a informação para vocês. Pessoal, vamos lá. Primeira convocação de Ancelotti pela seleção brasileira. Tem alguns nomes aí inesperados. Tem ausência, importante. E tem também 5 jogadores do Flamengo. Papel e caneta na mão, galera. Vamos lá. Alisson, Bento e Hugo Souza são os 3 goleiros. Hugo Souza, para mim, uma surpresa. E não que eu não goste do goleiro, acho um baita goleiro. Sempre falei isso desde os tempos de Flamengo. Mas eu acho que tinha outros na frente dele. Bem outros na frente dele. Por exemplo, o Léo Jardim do Vasco está na frente dele. Mas quem? O próprio Everton no Palmeiras, eu acho que é um goleiro melhor do que ele. E não vejo nenhum problema aí, o fato dele ter 37 anos, sendo que a Copa do Mundo é ano que vem. Mas vamos lá. Alisson, Bento, Hugo Souza, Alexandro do Flamengo, Alexandre Ribeiro do Lille, Beraldo PSG, Carlos Augusto, Inter de Milão, Danilo Flamengo, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos PSG, Wanderson Mônaco, Wesley Flamengo, Andrés Pereira Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, que ele pertence ao Chelsea, aquele cria do Vasco, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Ederson, Atalanta, Gerson, Flamengo. Atacantes: Anthony Betts, Estevão, Palmeiras, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham e Vinícius Júnior, Real Madrid. Vamos lá, Richarlison, um jogador que ele conhece há muito tempo, voltou a jogar bem lá no futebol inglês. Para mim, nenhuma surpresa. Inclusive, falei no SBT recentemente que o Richarlison deveria voltar por conta da relação dele com o Ancelotti. Casemiro também voltando, nenhuma surpresa. Acho até que vai fazer um bem danado para a seleção brasileira, a liderança dele. Para mim, é um jogador de altíssimo nível. Cara, 5 jogadores do Flamengo e a ausência do Neymar. Vocês perceberam aí que eu não falei o nome do Neymar, o que eu acho um acerto. Eu estava nessa expectativa, falei isso aqui, falei no SBT também. Qual seria a postura do Ancelotti em relação ao Neymar? E mostrou: Neymar, se você não merecer, você não vai ser chamado. Alguém tem dúvidas que se fosse o Dorival Júnior, o Neymar estaria nessa lista? Claro que não, né? O Dorival disse na última convocação dele que estava montando o time em prol do Neymar, para jogar pelo Neymar.
Eu acho que o Ancelotti, a gente pode discutir aí Hugo Souza, alguns nomes. Por exemplo, ele chamou Andrei Santos, com todo respeito ao Andrei, que eu gosto do futebol dele. Mas o João Gomes e o André, ambos do Wolverhampton, para mim, estão na frente dele. Eu não chamaria o Andrei. A gente pode discutir um outro aí, mas de maneira geral, uma convocação tranquila. E vocês? O que vocês acharam? 5 jogadores do Flamengo. Quero a opinião de vocês sobre essa lista aí do Carlo Ancelotti, ou para os brasileiros, Carlinho. Tamo junto, galera. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, a imprensa aí reagindo à convocação da seleção brasileira, onde teve 5 jogadores do Flamengo, né, a chamada aí Seleflá, né, porque os jogadores aí que vêm sendo convocados alguns jogos, né, tipo Wesley, Alexandro, né, e também Gerson, são jogadores que vêm sendo convocados. A última convocação também teve Léo Ortiz, né, e dessa vez teve a volta também de Danilo, né, então são jogadores aí que vêm sempre sendo convocados. Pedro não foi convocado de momento porque está voltando de lesão agora, né, tá tendo ritmo de jogo ainda, mas é um que também pode ser convocado, né? Então, acredito que ele, nesse alto nível aí, voltando com o Felipe Luiz, tem tudo aí para ser convocado também. Mas vimos aí que Neto, como outros comentaristas, já rasgaram elogios aí essa convocação, né? Porque são jogadores que merecem, né? Vem jogando bem, mostrou isso contra o Palmeiras, né? Não tomou gol, mas fez gols, né? Então, o time do Flamengo é bem sólido na mão de Felipe Luiz, vem sendo montado aí. E vi jogadores bons, né, ainda nessa janela, né? O Flamengo vai contratar mais. Imagina, o time já tá bom, ainda vai contratar mais jogadores, né? Tem a chegada aí de Jorginho, né? No Flamengo. Pode pintar aí Andrés Pereira, entre outros jogadores que o Flamengo está aí nas negociações, né? Tem um atacante também colombiano. O Flamengo não vai parar nessa janela. Dê sua opinião pra gente aqui se você gostou, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.